Bom dia, amigos ouvintes. Hoje, sábado, 24 de outubro de 2015, mais um programa ACB e a Comunidade. Eu sou Silvio Quinis Mates. Hoje nosso convidado é o Emerson Fernandes, também conhecido como Mano. Bom dia, Mano. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio ACB. É um prazer, primeiramente, estar aqui falando, conversando e colocando também a nossa conversa em dia, tanto para os ouvintes que acompanham esse programa semanalmente na ACB e também fazendo com que eles nos conheçam melhor, né, condições de pensamentos, também saber um pouco da história do Mano. Muito bem, então vamos começar exatamente com o seu apelido Mano. Me conta uma coisa, Mano, como que surgiu isso? Então, quando nós somos mais jovens, crianças, a gente acaba adquirindo algum apelido, né, na nossa, isso é bem comum, né, na nossa trajetória aí quando a gente é guri, de infância. E eu sou natural de São Paulo, nasci lá, cresci lá até uma determinada idade da minha vida, e lá eu também tinha um apelido, né? Lá o pessoal me conhece por Palhinha. Palhinha? Palhinha porque eu sou São Paulino, né, desde pequeno, e naquele momento o Palhinha estava no auge do São Paulo, na Copa Libertadores, na época de 90 ali, e eu descia com a camisa número 9, com o cabelo comprido, e acabou pegando o apelido do Palhinha, né? Era moda e a gente torcia muito, jogava bola naquela época lá em São Paulo e acabou pegando. E depois de algum tempo eu vim morar em Braço do Norte com meu pai, onde meu pai tem uma lanchonete aqui na rodoviária, e ele me convidou para vir passar algumas férias aqui. Eu vim 2 vezes, 2 anos seguidos, né? Fiquei 2, 3 meses aqui passando as férias com ele, e na terceira vez ele me convidou para morar aqui com ele novamente, e eu acabei aceitando, né? E vim para cá com 12 para 13 anos. Então eu tinha terminado a 4ª série em São Paulo e vim passar as férias aqui. Logo em seguida já me matriculei na 5ª série no Dom Joaquim, onde eu estudei até o terceirão, me formei no Colégio Dom Joaquim. E naquele momento, na 5ª série, tinha poucos amigos, tinha poucas amizades aqui, e eu gostava de jogar futebol, era meio metido nisso aí, e acabei me envolvendo com a gurizada através do futebol. E todo paulistano, porque eu morava no centro de São Paulo, tem uma gíria, né? E lá, com a gurizada, com a molecada lá, a gente acabou pegando essa gíria dos paulistas. E toda frase que eu falava, Silvio, no final tinha a palavra mano, né? E aí, mano? Daí, mano, vamos jogar bola, mano, vamos pegar a bicicleta e dar uma volta, mano. E pegou. Então, quando eles queriam me convidar para alguma coisa, eles não lembravam meu nome, que é Emerson, e eles me chamavam, convida aquele que fala mano, convida aquele guri que do fala mano, né, que fala mano. E pegou de uma tal forma isso aí, na 5ª série no Dom Joaquim. No primeiro ano já pegou, já expandiu. Logo em seguida eu entrei para a escolinha de futebol, CME, moleque bom de bola, e pegou a palavra mano, pegou o apelido, foi indo. Hoje, Silvio, pela minha profissão que eu tenho na área da fonoaudiologia, alguns me conhecem por Emerson, até por questão profissional, mas ainda muitos chegam no consultório onde eu trabalho, em repartições públicas, né? Repartições públicas na Prefeitura de Santa Rosa, por exemplo, até lá já me apelidaram de Mano, todo mundo já me conhece por Mano, e ficou, né? E eu fiquei muito feliz por ter pego esse apelido na minha pessoa, até porque é um apelido carinhoso também, apelido carinhoso, um apelido leve, não é um apelido muito chamativo, que deixa algum trauma, muito pelo contrário. Eu gostei bastante, né? Só meus familiares mais próximos hoje que me chamam de Emerson. Olha só, teus familiares mais próximos, aí te chamam pelo teu nome. Então, os amigos mesmo é Mano para todo mundo. Meu pai, minha esposa, minha mãe, as minhas tias, meus tios que não são daqui, mas me chamam de Emerson, né? E eu falo para eles, quando vocês forem lá em Braço Norte, se vocês quiserem me procurar, vocês não falam onde que mora o Emerson, vocês falam onde que mora o Mano. Eu queria falar com o Mano, que aí vai ser mais fácil ponto de referência. Então foi muito gostoso, assim, a escolha do Mano para apelidar o nome da minha pessoa. Tá certo. Então, assim, também querendo saber um pouco mais dessa tua opção por Braço Norte, na verdade a gente percebe que você mesmo optou por morar aqui, ou seja,
Não foi os teus pais que vieram e te trouxeram junto? Não, você foi convidado para estar aqui e você optou por Braço do Norte. Foi, tu lembra sim, assim, o que te fez pensar nessa escolha? Pô, peraí, eu vou morar em Braço do Norte. O que te fez escolher? Tu ainda lembra disso, não? Eu lembro sim, Silvio. Eu tinha de 12 para 13 anos quando eu vim para cá, eu já passava as férias aqui no município e eu gostava muito daqui. Por quê? Porque aqui você tem liberdade, principalmente naquela época, isso em 97, 96, por aí. Você tinha liberdade de andar de bicicleta em qualquer lugar da rua, você tinha liberdade de andar 8, 9, 10 horas da noite a pé, você tinha liberdade de tomar banho no rio, naquela época tinha condições disso, cachoeira, subir em cima de árvore, e foi isso que me chamou muito a atenção. Coisa que São Paulo era só concreto, basicamente, não, né? Tinha como, não existia isso lá, até porque era capital, era no centro, morava do lado da Praça da República, é São João, então ali é o movimento, é um agito total, e não tinha como fazer isso lá. Então o momento das minhas férias, a minha mãe até pegava no meu pé, deu 10 de dezembro, ele já quer ir para Santa Catarina. Por causa disso, realmente isso deixava eu muito alegre, muito à vontade aqui. E Braço Norte foi um exemplo disso, né? Meu pai, dono de uma lanchonete, eu poderia tomar refrigerante, eu jogava sinuca no bar do pai, que era uma coisa que naquela época podia, era livre, e coisa que lá em São Paulo não podia, a gente não fazia isso, né? Então, o momento que o meu pai, o Silvano, me convidou para vir morar aqui em Braço Norte, claro que a gente fica com um pouco de receio por ter a questão da minha mãe, né? A questão das minhas irmãs também, que são 7 anos mais novos do que eu, tenho 2 irmãs gêmeas, então você mudar assim, repentino, às vezes dá um choque, mas as coisas acontecem tão certo e na hora certa, Silvio, que era para ter acontecido, né? Eu tenho vários amigos lá em São Paulo ainda, da época de infância, amigos que se desvirtuaram no caminho, é claro. Você sabe que em um grupo de amigos, alguns mantêm uma virtude pura e vai seguindo a sua vida com obridade, outros não, acabam se desvirtuando, indo por um caminho um pouco negro, né, na sua vida. E coincidentemente eu fiquei aqui, em março eu já me matriculei no Dom Joaquim, e em julho eu fui passar as férias com a minha mãe, né? Eu fiz ao contrário do que eu sempre fazia antes. E a primeira coisa é ver minha mãe e minhas irmãs, e a segunda era ir pra rua com a molecada e ficar conversando com eles lá. Minha mãe tinha uma locadora, né? E a locadora ficava embaixo do nosso prédio, e a gurizada se reunia ali embaixo, ficava conversando, brincando, jogava bola ali, enfim. E naquela oportunidade, em julho mesmo, quando eu voltei para lá para passear, muitos amigos meus que a gente vivia ali, brincava, jogava bola, já estavam se envolvendo com drogas. Né? Então, eu sempre falo isso, que foi um momento certo, foi uma decisão correta na tua vida. Foi uma decisão correta, não só minha, mas eu acho que do grande arquiteto do universo, de ter colocado a luz em cima de mim e falar, olha, eu acho que a tua decisão tem que ser Braço Norte, tem que ser Santa Catarina, né? E foi isso que aconteceu. Então eu vi que essa decisão, por mais que você doa o seu coração, o sentimento de filho com mãe naquele momento, penso que para mim, questão de estudo, questão de envolvimento com drogas ou não, foi um momento chave de ter vindo para Braço Norte, né? E meu pai, uma pessoa muito ética, muito séria, uma pessoa que nesses 22 anos que ele mora aqui em Braço Norte nunca manchou o seu nome por várias questões assim que ele passou. Então eu fico até emocionado em falar, porque ele é o meu exemplo. Então tudo que ele me ensinou desde quando eu vim morar aqui, porque meu pai e minha mãe são separados desde os meus 4 anos de idade, então ele me ensinou muita coisa boa, né? Então eu acho que esse momento de transição, creio que da infância para a adolescência, ele foi nesse momento que eu vim para cá. Então eu sempre gosto de dizer uma coisa, Silvio, que a minha vida ela foi feita de escolhas desde meus 4 anos de idade. Por que disso? Porque 4 anos, apesar de você não ter o poder de decidir sozinho, eu escolhi ficar com a minha mãe. Né? Logo em seguida veio minhas irmãs, a gente se criou junto, a gente viveu junto. Aos 12 para 13 anos eu escolhi o quê? Ficar com meu pai. Eu escolhi ficar com meu pai naquele momento, né? Por
por várias dessas questões que eu estou falando para ti. Logo em seguida, a universidade, o vestibular, você passa, eu escolhi o quê? Morar sozinho em Itajaí, fazer faculdade em Itajaí. Foi uma escolha minha. Ou seja, de 1 aos 12 eu morei com a minha mãe, né? Sem meu pai, quase. Dos 12 aos 19 eu morei com meu pai, sem a minha mãe. E depois dos 19 fui morar sozinho. E isso você adquire uma experiência de vida muito grande, né? Uma certa independência também, né? Bastante, né? Então, as nossas vidas, eu acho, são feitas de escolhas. As minhas começaram muito cedo, muito novo, né? E depois disso, várias questões, questão profissional, a escolha da profissão, a escolha de entrar na vida pública e ser um candidato a vereador, de dar continuidade, quem sabe, em projetos futuros. E assim você vai, cada dia que passa, você fazer uma escolha. Às vezes você erra, às vezes você acerta. Eu posso dizer com bastante propriedade hoje que eu escolhi em várias decisões minhas, em várias escolhas. E uma das escolhas mais importantes que eu escolhi foi vir morar em Braço Norte com 12 para 13 anos, né? E viver o exemplo aí que meu pai vem passando até hoje. Nessa semana nós fomos passear juntos, fomos em Criciúma. Então isso é gostoso, né? Sim. Coisas que a gente às vezes tem que aproveitar mais. Claro. E algumas pessoas não aproveitam isso enquanto tem. Justo, que bom. Emerson, outra coisa que eu particularmente tenho uma opinião formada e nós dois temos uma experiência um pouco parecida. Eu recentemente também voltei para Braço Norte, sou daqui, mas morei quase 30 anos fora, por questão de... São vários motivos, mas que eu resumo numa coisa que nesse momento eu chamaria de qualidade de vida. Qualidade de vida nas cidades menores é mais elevada, não é? Não tenha dúvida, Silvia. Esse fato de que eu te falei, de você poder subir em árvore, você tomar banho de rio, você tomar banho de cachoeiro, você andar 10 horas da noite numa caminhada, que hoje a gente faz isso, da lanchonete do meu pai até na casa dele, que ele morava na Teodoro Bernardo Schlickmann, aqui próximo da Silvia Elétrica. Eu falava assim para ele, com 12 para 13 anos, pai, mas todo mundo aqui 10h30, 11 horas dorme de janela aberta, de porta aberta, como que é isso? O pessoal de São Paulo não viu isso aqui ainda, pai? Falava para ele até abismado, né, com essa situação. Ele falava, não, filho, aqui é assim, o pessoal é mais acolhedor, todo mundo se olha, não existe disso aqui. Existia pé de chinelo aí, que ia lá, pegava chocolate no mercado para comer em casa e pronto, coisa de moleque até, nem é. Então, isso fez com que mais eu gostasse e tivesse essa decisão de ficar aqui. Né? A liberdade, no teu caso foi mais liberdade, a mais a liberdade, com segurança. Foi isso que fez eu gostar de Braço Norte no primeiro momento. E depois você vai aprendendo algumas situações com Braço Norte, né? Claro. Você vai vivenciando algumas coisas. Se a gente for conversar com o pessoal de mais idade aí, o seu Telmo de Oliveira, né, o seu Laércio Michos, enfim, várias pessoas de mais idade, eles vivenciaram muitas coisas que a gente nem imagina ter visto aqui em Braço Norte, né? Mas eu pude acompanhar a época da avenida que era paralelepípedo, né? A gente andava de bicicleta aí por cima e para baixo, depois veio o asfalto, depois aí para nós ir de bicicleta para o ginásio parecia que demorava uma eternidade, né? Parece que quando a gente é pequeno, a nossa visão ela tem uma diminuição, assim, parece que é lá longe, parecia que era uma eternidade. Hoje você vai andando, é tão rápido, tão próximo, mas por quê? Porque aí vem as casas, vem o desenvolvimento, vem o asfalto, vem o comércio para aquela região, e isso tudo vai prendendo a tua atenção, como vai passando rápido esse trecho que você vai passando, né? Então, são coisas que a gente vivenciou e a gente vem vivenciando ao longo dos tempos aqui no nosso município, coisas que marcam e deixam a gente feliz de poder dizer que mora num município com bastante qualidade de vida, né? Penso que foi isso que fez eu vir para cá, foi isso que fez você vir para cá também, sair de uma capital, né? Uma capital que é muito bem vista por muitas pessoas do Brasil inteiro, do mundo, né? A gente pode dizer assim, e você voltou para sua terra natal,
Que as pessoas quando olham de longe só veem as coisas às vezes boas ou ruins. No caso de Florianópolis, que bom, né? Vem as coisas boas. Mas durante o dia em Florianópolis, aquele trânsito é terrível, principalmente na parte da tarde. Você não consegue se locomover. Às vezes você leva 2h30 para ir de uma parte da ilha ao continente. Já aconteceu várias vezes comigo. Então estressante isso. Sem morar lá já aconteceu isso comigo também. Pois então, olha aí. Então imagina para quem mora lá. Isso todo dia. Aí tu imagina isso em São Paulo. Quem nasceu lá acaba ficando lá, mas eu não nasci lá, então não tive a opção de sair, né? E com uma escolha muito boa, né? Pois é. Que é Braço do Norte, né? Exatamente. Braço Norte, 70 quilômetros do mar. 70, 80 quilômetros da serra. Isso. Próximos à cidade grande, Criciúma, Tubarão. Então, nós estamos num lugar muito privilegiado hoje. Podemos melhorar em muitas questões, Silvio. Sim. Isso é em tudo, não é só aqui, é vários municípios da região. O progresso não deve parar. É direto, mas nós estamos num lugar muito aconchegante hoje. Mano, e depois então que você decidiu fazer faculdade, você formou-se em? Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Você graduou-se em Itajaí. Itajaí, na Unisul? Univale. Desculpa, na Univale. Isso, na Univale. Eu, inclusive, também me graduei na Univale, cometo um equívoco desse no Unisul, mas acho que eles têm Unisul também, um campo na Unisul lá. Muito bem. E esse curso foi de quantos semestres? Então, ele foi 8 semestres. 8 semestres. Eu iniciei ele em 2003. 2003. Eu fiz o vestibular, primeira vez, né? E tive a oportunidade de passar, tive êxito na primeira vez que eu fiz o vestibular, e logo em seguida a gente fez a matrícula. O pai ficou meio receoso assim, vai para lá, será que nós vamos conseguir pagar, será que a gente vai conseguir dar conta de um aluguel, de uma mensalidade? E eu falei, pai, vamos entrar com tudo lá, vou atrás de bolsa, vou atrás de movimento estudantil, vou atrás de alguma coisa para ver o que a gente consegue amenizar essa despesa aí também para o pai, né? E em 2003, finalizei ela no final de 2006. E em 2007 eu voltei para cá, onde abriram as portas aqui para mim, né? E já abri um consultório e fui tocando a minha vida profissional. Muito bem, muito bem. E aí, o que te levou a entrar no mundo da política? O que te atraiu aí? Então, Silvio... Me conta essa história. Eu penso que tudo se iniciou nos bancos da universidade. Tá? Eu acho que foi mais ou menos nessa época. Apesar de que quando eu estudava no Dom Joaquim, nós já participávamos de vários movimentos. Assim, nós não tínhamos um grêmio estudantil. Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos um grêmio estudantil. Porém, nós participávamos de várias atividades dentro da escola. Nós criamos o primeiro festival de calouros. Festival de Calouros. Primeiro festival de Calouros, no Dom Joaquim. No Dom Joaquim. Aqui no Dom Joaquim, mesmo, na escola. Isso foi no ano de 99 a 2000. A dona Rita, que hoje é a atual diretora, na época ela era professora de português, e ela nos mobilizou e nos incentivou a criar esse festival. Então, ali naquela época, naquela idade, eu era... tinha um movimento aí de uma banda, de pagode, enfim, a gente brincava, acabava se divertindo também nessa questão, e nós fizemos o primeiro festival de calouros. O Dom Joaquim, ele era o Dom Joaquim velho ainda, ele era uma forma de H, o Dom Joaquim. Eu lembro, foi nesse aí que eu estudei. Foi nesse aí que eu comecei também. Então, numa parte do Dom Joaquim, tinha um mini auditório, vamos dizer assim, que é um mini teatro, um pátio, né, fechado, coberto, porém a lateral aberta. E ali nós fizemos esse primeiro festival de calouros. Desse festival de calouros, Silvio, saiu tanta banda que depois toca até hoje. Tá brincando? É muito gostoso de tu saber que nós fizemos esse festival de calouros. Eu posso citar aqui a banda Crush. A banda Crush, ela tocou muitos anos em casamento aqui. Eu posso citar o Ganso, que era o tocava o vocalista, o Elton, o Tom, o Cleidir, essa turma aí. Hoje o Ganso, que é o Sandro, ele toca ainda, no Banda Novos Sócios, se eu não me engano, né? O Tom aí depois parou, inclusive ele estava tocando no Aromáticos esse final de semana que teve. Olha só. Ali. Então foram várias bandas assim que se criou nesse movimento, que eu tenho orgulho de dizer que a gente fez isso aí. Sabe como a gente fazia? A gente ia pedir patrocínio no comércio, mas a gente não pedia um patrocínio fixo. A gente pedia R$10, R$15, R$20, R$5. Naquela época a gente ia arrecadando. Tanto é que a nossa lista de patrocínio era uma folha gigantesca que tinha mais de 100 patrocinadores. Por quê? Porque o pessoal ia ajudando, tá? Fomos lá, falamos com o Djalma fazer mais barato,
trato, o som. E eu tenho filmado esse primeiro festival de show de calouros. É muito legal. Logo em seguida, depois a gente fez o segundo, que aí o Dom Joaquim já estava numa parte mais nova. Fizemos lá atrás, onde é o ginásio hoje. Antes era só uma quadra. Botamos uma carreta lá virada, colocamos a banda lá em cima, toda a aparelhagem lá, e a gente fazia. A mobilização era muito grande, era muito legal mesmo. E aí depois disso, isso já foi criando dentro de mim um ato assim, de se envolver, de se mobilizar, enfim, apesar de ser um show de calouros. E depois na universidade, na primeira série, no primeiro semestre, tu sabe que quando a gente entra na universidade, morando longe, fora, 17 anos, 18 anos, às vezes você não leva tão a sério as coisas, né? E eu fiquei em recuperação em 6 matérias no primeiro semestre. Nós tínhamos acho que 9 ou 10 matérias. Tudo assuntos mais básicos, filosofia, metodologia, enfim, aquelas coisas. E naquele momento tem um amigo meu do Rio Grande do Sul, que morava comigo, muito amigo meu, né? Fui padrinho do casamento dele, inclusive. Nós falamos, meu Deus, os pais aqui pagando nossa mensalidade, nós ficamos em recuperação em 6 matérias, que vergonha, né? Não, vamos estudar para passar, vamos passar. Naquela época tinha recuperação. Aí nós, então, se a gente passar em todas as matérias, vamos fundar o centro acadêmico do curso, que não existe aqui? Vamos fundar, então beleza, mas se matamos para passar, passamos em todas, passamos para o segundo semestre. No segundo semestre, vamos lá, abrimos o centro acadêmico, fizemos toda a papelada, estatuto, regimento, assembleia, concurso de fonoaudiologia, trouxemos o DCE para nos orientar, né, colocar algumas situações para nós. E a partir daquele momento ali, esse meu amigo do Rio Grande do Sul foi o primeiro presidente, eu fui vice-presidente dele, depois eu assumi 1 ano. E a partir desse momento eu acabei me envolvendo mais com o movimento estudantil e gostando mais de política, apesar de ser uma política estudantil. Sim, é um movimento político estudantil. Então, naquela oportunidade, nós éramos em 300 alunos de fono, vamos colocar assim, e você era responsável por 300 alunos. Né? Você tinha o quê? Você ia organizar palestras, organizar fórum, fazer alguma atividade, fizemos gincana, fizemos viagem. Então ali já começou uma participação, um movimento muito grande. Logo em seguida fui convidado para participar do DCE, Diretório Central de Estudantes. A Univale naquela oportunidade tinha 12 mil alunos e o DCE é o órgão representativo dos estudantes. Então nós representávamos naquele momento 12 alunos, 12 mil alunos. 12 mil. Na Univale de Itajaí. De 300 passou para 12 mil. Então, eu fiquei tesoureiro 2 anos da entidade, né? Naquele momento eu fui tesoureiro do Felipe Rebelo, que foi presidente, e hoje ele é vereador, é presidente da Câmara de Penha, próximo a Itajaí ali, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito conceituada, com conhecimento muito amplo. Ele é advogado, foi pai agora de gêmeos, e logo em seguida eu fui candidato a presidente do DCE também. Isso nos 4 anos de universidade, de faculdade, Silvio. Então você vê, tudo aconteceu muito rápido, né? Do primeiro semestre, fica em recuperação, não, então vamos passar, fundar o Centro Acadêmico. O Centro Acadêmico, primeiro ano foi vice-presidente, segundo foi presidente. Ali eu já fui tesoureiro do DCE, sendo presidente do Centro Acadêmico. Depois eu fui mais 1 ano tesoureiro e depois logo em seguida eu fui presidente, eleito presidente do DCE. Então tudo isso foi um movimento muito rápido que aconteceu na minha vida. E a partir daquele momento você aprende a política estudantil, mas de uma forma ou de outra existe política também. Sim. Tanto que partidária quanto de ideologias. Sim. E na época eu já era filiado no PMDB. Eu era filiado, antes de eu ir para a universidade, eu me filiei no partido do PMDB em 2001. Por que eu me filiei no PMDB? Por causa do movimento que teve, uns jogos que teve interestadual da JPMDB aqui em Braço Norte. E naquela época eu gostava de jogar bola, fui muito envolvido com futebol aqui no nosso município, e eu me filiei no PMDB por causa disso, e estou até hoje. Estou no PMDB até hoje. Então, voltando ao assunto da universidade, eles mesclavam, buscavam um de cada canto, tal, vinha outro. E eu me lembro que na época eu fui candidato pro DCE, e a minha opositora, nós estávamos na mesma chapa anteriormente, e ela foi candidata também, e ela era do PMDB também, e eu era do PMDB.
Então ali já houve uma política de negócios, uma política de jogadas, né? E eu lembro que a vice-prefeita do Vonei Morastoni, que era PT, a vice-prefeita era PMDB, a Eliane, e ela me chamou no gabinete um dia. Ela me chamou no gabinete da prefeitura. E isso que eu nunca tinha me ouvido nada com política, só movimento estudantil. Ela disse, eu gostaria de pedir para você não ser candidato, que nós temos a moça que é do PMDB daqui de Itajaí, ela morava em Itajaí, então tem toda essa questão de, assim, olha, o vice-prefeito, agradeço o fato de ter me chamado aqui, de eu ter conhecido a senhora pessoalmente e tal, mas eu vou manter minha candidatura, vou manter minha linha de pensamento, a minha postura, até porque dentro do bloco da saúde, onde eu fui pedir apoio para o pessoal da medicina, pessoal da física, pessoal da odonto, a gente fez uma chapa muito eclética, porém com bastante gente da saúde, tanto é que do bloco da saúde eu saí com 1.000 votos, eu saí com uma proporção de votos muito grande naquela época, e falei que ia manter a minha palavra de ser candidato a presidente do DCE. E sair do gabinete, ela, enfim, provavelmente passou o comunicado para concorrente da época de chapa, e tocamos a campanha e houve uma mobilização muito grande. É isso que deixa a gente arrepiado num momento desse, né? Que parece de um rio vira um mar, uma situação tão grandiosa assim. Tu vê gente ajudando, vindo, se mobilizando, coisa que não envolve nada de dinheiro, Silvio, é só uma campanha de estratégia, corpo a corpo, mostrar que você realmente queria representar os alunos. E essa experiência que eu tive lá no movimento estudantil, eu trouxe no momento que eu fui candidato aqui em Brasnorte em 2008, né? Porque eu voltei para Brasnorte em 2007. Então eu fiquei 4 anos, quase 4 anos e meio fora, né? E perdendo um pouco o contato direto aqui com o pessoal. Com os amigos aqui. Porque tu acaba se dedicando um pouco mais lá também, né? Então, quando eu voltei para cá em 2007, apesar de a gente ter bastante amigos próximos, né? Eu mostrei para eles a minha vontade de ser candidato a vereador. Claro que a primeira pessoa que eu conversei foi meu pai. Na hora que eu falei para meu pai deu um pulo assim, não, isso aí é coisa pra gente grande, isso aí não é pra nós. Nós somos só eu e tu aqui em Brasnorte, não temos tio, não tem irmã, não tem prima, não tem nada, é só eu e tu, não, eu acho que não é o momento para isso. Eu falei, pai, mas vamos tentar, eu acho que eu vou colocar minhas ideias, minhas propostas, meu pensamento, eu acho que nós vamos chegar ter uma conquista, pai. E ele foi amadurecendo, depois ele aceitou esse desafio, né? E meus amigos também, eu procurei no primeiro momento mostrar para eles o que a gente pensa, o que a gente pensava na época, o que a gente queria colocar em prática. Nada de coisas absurdas, Silvio, até porque hoje um candidato que se apresentar numa casa, se apresentar num palanque, num pleito eleitoral, ele não pode vender ilusões, na minha opinião. Ele tem que o quê? Ser estar com os pés no chão, muito objetivo no que você quer e colocar situações firmes. De que forma? Mostrar para ele que você vai se empenhar um máximo. Claro, no momento que você chegar lá dentro, você manter uma postura íntegra, apesar de que isso não precisava ser dito quando você está numa campanha, porque isso é o básico, é o que todo mundo espera isso de ti. Porém, hoje os valores estão tão invertidos que você acaba tendo que se colocar como um compromisso com o teu amigo, com o teu eleitor ou com a tua pessoa mais próxima, esse fato do que? Você manter uma postura ética e íntegra dentro de um poder legislativo, dentro do poder executivo, qualquer pasta que você for conduzir. Então, naquele momento, eu reuni a gurizada ali, coloquei para eles a situação e eles falaram, não, vamos encarar esse desafio, vamos para a luta. E naquela oportunidade, Silvio, como eu falei, eu trouxe muita experiência do DCE. Né? Por quê? Porque lá, como não envolvia dinheiro Explica nenhum... Explica para os nossos ouvintes aí o que é DCE. Diretório Central de Estudantes. Muito o centro bem. Acadêmico, né? Que é o centro acadêmico, CA. Sim. Ele é um centro acadêmico de um determinado curso. E o DCE, ele é o diretório central. Representa todos os cursos. Então, ele representa todos os cursos, todos os alunos de uma universidade. Uhum. E como é uma campanha de estratégia, de corpo a corpo, eu trouxe para o meu pleito eleitoral em 2008,
Naquela oportunidade, eu reuni uma gurizada e falei, olha, nós podemos trabalhar assim, dessa forma, dessa forma, dessa forma. O que vocês acham? Não, vai ser dessa forma que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar em rede? Vamos trabalhar em rede. Vamos trabalhar dentro da universidade de que forma? Fulano de tal é a nossa pessoa, o nosso amigo que está dentro da universidade e vai tentar propagar o nome do mano. Vamos tentar trabalhar dessa forma nesse bairro? Vamos, tal. E assim foi. Nós fizemos uma campanha tão silenciosa, Silvio, tão silenciosa, assim, de uma forma, cara, que parece que nós iríamos fazer 100 votos. Eu não botei nenhuma placa na rua, nenhuma placa. Tu vê, eu fiquei 4 anos fora e fui candidato em 2008. Quer dizer, tu chegou em 2007, já foi candidato em 2008. 2008, um ano e meio depois. Não botei nenhuma placa na rua. Não coloquei nenhum carro de amigo meu adesivado, somente o meu, que eu plotei ele, nem do meu pai era adesivado, para você ter uma noção. Fizemos todas as idas nos comícios, claro, até para o pessoal conhecer quem é humano, enfim, né? Coloquei o meu pensamento naquela oportunidade que eu queria desenvolver dentro do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, e fomos para a campanha. De que forma? Visitar a casa, conversar com seus amigos, conversar com o pessoal. Era dessa forma que nós fizemos. Quando abriu a urna, em 2008, eu tive a oportunidade no maior colégio eleitoral de Braço Norte, que é o Dom Joaquim, ser o mais votado no maior colégio eleitoral de Braço Norte. Nossa. Em 2008, nós fomos o mais votado. Que representa mais ou menos o centro, né? Que é o centro, mas muita gente que às vezes foram morar em bairros e voltavam no centro, acaba voltando ali ainda. Voltando ali, claro, não precisa mudar, né? Então acabou ficando ali. Então, a partir dali, eu lembro que o Bertilo Borba, nosso vereador hoje, ele foi candidato também em 2008, ficou como primeiro suplente, e na época, quando abriu a urna, ele viu que eu fui mais votado na urna, ele assim, meu Deus, de onde veio esse fedelho aí que fez a maioria dos votos aqui? Por quê? Porque ele sabe que ele precisava sair com uma quantidade de uma votação expressiva do Dom Joaquim, para ele saber a proporção de votos que ele ia alcançar nas demais regiões e seria eleito. Ele não foi eleito naquela oportunidade igualmente, como eu também não fui. Então, logo em seguida foram abrindo as outras urnas. No interior, como eu não era visto, ninguém me conhecia, tanto é que eu nem visitei o pessoal no interior naquela oportunidade, né? Eu tive, numa soma de votos, no interior eu tive 18 votos. Muito pouco. Então, claro, se eu tivesse trabalhado no interior, se eu tivesse abraçado essa causa, apesar que é um setor mais difícil de tu entrar, eu poderia até ter sido eleito em 2008, mas não fomos, não tivemos essa satisfação de ter sido eleito em 2008. Mas naquele momento, Silvio, eu nunca me esqueço, o Maico Fernandes, o Charles e o alemão do fórum, se eu não me engano, eles estavam na contagem dos votos. A gente se reuniu na casa de um amigo nosso, no porão da casa do amigo nosso, e ali a gente começou a contar os votos. E o alemão do fórum, ele era atual vereador da época, e ele me ajudou. Por quê? Porque eu sou amigo de infância do filho dele, então ele acabou se envolvendo comigo dessa forma. E ele me ajudou muito na eleição. E o alemão do fórum tinha sido eleito em 2004 com 680 votos. 650, 680. Então a gente trabalhou para quê? Para 800 votos. Nós vamos trabalhar para 800 votos, gente. 800 votos dá para chegar. Fizemos um planejamento tudo certinho para alcançar essa meta. Conseguimos 774 votos. E na época, quando a gente estava na hora da apuração dos votos, nós estávamos tudo lá no porão, tal, e o Michael assinalando, ligando para outro foi lá no Travessão pegar voto, outro foi lá na União, outro foi na Vila Nova, foram pegando e iam ligando para ele, aqui fez 30, aqui fez 20, aqui fez 10, aqui fez 2, e assim eles iam somando, né? E quando chegou nos 750 votos, deu 750 votos, deu 750 votos, vai dar certo, e eu me isolei de todo mundo, eu fiquei nervoso, fiquei concentrado da parte externa do porão na parte de trás. E eles ali, o Luiz Antônio na rádio na época, falando, fazendo
coletiva, não, ao vivo ali, né? Sim. A contagem ao vivo, e vai dar certo, vai dar, tá dentro, o mano tá dentro, o mano tá dentro, o mano tá dentro, foi indo, o mano tá dentro. Aí quando começou a abrir o interior, aí o pessoal foi passando. O pessoal foi passando, o mano ainda tá dentro, mas o pessoal foi passando, até que chegou um ponto, aí saiu o resultado final, né? Saiu o resultado final. Eu fiquei, se eu não me engano, 1 hora mais ou menos lá, sentado lá, isolado naquele momento, e saiu o resultado final. Quando saiu o resultado final, aí deram os 9 vereadores, que era 9 na época. Eu fui o 9º mais votado, porém, por causa da legenda, a gente sabe que é a regra do jogo, a gente acaba não entrando, né? E se fosse por ordem sequencial, eu tinha sido eleito também, tanto eu, quanto o Betinho, quanto o Bertilo Borba. E quando eu saí, assim, eles foram lá me avisar, assim, que não deu. Eles disseram, mano, infelizmente não deu, tu fez 774 votos, mas não foi dessa vez, tal. Aí eu, assim, então tá bom, agora é hora de eu agradecer o pessoal, né? Só porque eu não sabia, Silvio, a proporção de gente, cara, o número de gente que estava ali no porão, que estava ali na contagem de voto, eu não sabia, porque eu fui para lá 5 horas, começou, e eu fui lá para trás, e umas 7 horas saiu esse resultado. Silvio, na hora que eu saí da porta, que eu entrei na porta, entrei no porão, eu vi aquela gentarada, aquele mundaréu de gente, tinha umas 150 pessoas, Silvio. Ô, louco, no tinha porão? Umas 150 pessoas. Que porão grande é esse, rapaz? É grande, o porão dos Margote é grande. Rapaz... E eu tinha que agradecer esse pessoal, mas na hora que eu vi esse pessoal todo lá, parecia cena de filme, assim, coisa que o mundo caiu assim, e eu comecei a agradecer eles, e as lágrimas vieram, e coisa marcada na minha mente, às vezes uma derrota, Silvio, que para mim não foi derrota, para mim foi uma conquista, um aprendizado, mas às vezes ela vale muito mais às vezes do que uma vitória, né? E todo mundo me abraçando, todo mundo naquela causa ali, porque foi uma campanha tão limpa, tão bacana de se fazer, que nós chegamos a 674 votos sem ninguém saber, sem ninguém imaginar quem é o mano, da onde que ele fez esses votos, nada disso, foi simplesmente pela influência da amizade, pela proporção assim que se tomou de uma forma tão limpa, tão serena. E o que a gente fez naquele momento, Silvio? O pessoal, o prefeito Azalene, né, o prefeito Ademir na época tinha sido eleito, tal, né? E eles fizeram toda a movimentação ali na praça, carro de som, enfim. Eu fui lá, agradeci todo mundo, né, por essa quantidade de votos que a gente teve, e eu pedi para todo mundo participar de uma carreata. Assim, agora nós vamos passar no centro da cidade. Todo mundo que está aqui, tiver de carro, por favor, vai. E nós vamos agradecer todos os votos que a gente teve, dos 674 votos, mesmo não se elegendo, por gente sair fortalecido dessa eleição. E a gente fez uma carreata gigantesca, depois da eleição, todo mundo festando lá, e um monte de gente achava que a gente tinha sido eleito porque a gente estava fazendo carreata, mas não, a gente estava agradecendo naquela oportunidade todo mundo que nos ajudou, que acreditou no nome, aqueles que não puderam votar, mas torceram também, muita gente naquela época, olha, mano, tem um compromisso fulano, tem isso, não vou poder votar, até porque é a tua primeira vez, tal. Então foi um momento muito marcante na minha vida, assim. Posso dizer que aquilo ali me motivou mais ainda a ser candidato em 2012, né, que foi a próxima eleição que a gente participou e onde tive a oportunidade de ser o mais votado do município no ano de 2012. Então, tudo isso que eu te falei foi coisas que eu fui trazendo do DCE, do movimento estudantil, das estratégias, das experiências. E o gosto também, né? O gosto, porque foi se criando isso, né? Sim. A partir do momento que eu peguei o gosto do movimento e fui transferindo ele para uma política municipal, ou seja, eu fui trazendo junto comigo, né? E o gosto, ele não... Eu não posso dizer que eu gosto de política, eu tenho que transmitir que eu gosto de política. Só o fato de eu dizer que eu gosto, às vezes eu não vou conseguir transmitir isso para o meu amigo que está do meu lado. Ele tem que sentir que eu gosto de política, ele tem que ver realmente que assim, ó, poxa vida, o mano é o cara mesmo para estar lá dentro representando a gente, ou o mano é a pessoa que nós escolhemos para estar no Poder Legislativo, Poder Executivo, enfim, falando em nosso nome, né? Então eles têm que sentir isso, não basta só eu dizer.
Só eu dizendo, eu não vou convencer ninguém. Eu não vou conseguir conquistar e mostrar para eles que eu estou preparado para isso. Mas a partir do momento que eu consiga transmitir, mostrar para eles que eu sou a pessoa certa, para eles me escolherem, eu tenho certeza que isso só vai propagar cada vez mais. E foi assim, né? Em 2012 eu fui candidato novamente. Eu tive a oportunidade de Pois é, e aí como é que foi? manter uma grande parte assim da equipe, dos meus amigos, muita gente mesmo assim continuou no mesmo propósito, né? Os vereadores na legislatura anterior aprovaram o aumento de número de cadeiras de 9 para 11, de acordo com o número de população municipal, né? Então de 9 foi para 11 cadeiras. E automaticamente a legenda ela diminui um pouquinho, né? E a proporção de colocar 2 pessoas a mais ela é muito grande. E consegui também trazer pessoas de renomes políticos para me ajudar em 2012, que eu não consegui em 2008, até porque eu era novo, primeira vez, 24 anos, não tinha estudado fora, às vezes o pessoal não estava apostando tanto no nome do mano, mas os amigos apostaram. Em 2012 já foi diferente, algumas lideranças já vieram me ajudar, além do Alemão do Fórum, que continuou junto com a gente, né? Várias lideranças assim acabaram se envolvendo comigo em 2012, né? Posso citar aqui o Jamir Coan, que foi candidato a prefeito 2 vezes aqui, né? Ele me ajudou. O Salésio Ló também foi uma pessoa que me ajudou muito grande, né? Teve uma força muito grande na união. Enfim, se eu for citar nomes eu vou esquecer de alguém, né? Então eu já citei 3, já foi um pecado, mas foram muitas pessoas que abraçaram em 2012 e foi da mesma linha de pensamento, Silvio, né? Se você perguntar para mim, mano, quanto que você gastou numa eleição, eu digo lá no portal Transparência, a gente acabou colocando lá, mas ela foi de uma eleição tão séria assim, tão limpa, que volto a dizer que a gente não trabalhou com placas na eleição, a gente não trabalhou com carro plotado, a gente não trabalhou dessa forma e a gente conseguiu ser o mais votado. Por quê? Quantos votos? 996 votos. Praticamente 1000 votos. Praticamente 1000 votos. Então, por que isso aconteceu? Penso pela energia que a gente teve em 2008, quando eu saí do porão, entrei no porão e vi aquele pessoal lá, o sentimento que eles tinham da conquista que foi uma eleição, apesar de não ter sido eleito, uma campanha. E o fato de a gente querer ter um espaço no Poder Legislativo para representar esse pessoal, né? Então, a partir do momento que você consegue colocar isso para eles, as coisas vão fluindo, e foi isso que aconteceu em 2012. Todo mundo abraçou, todo mundo foi para a campanha, todo mundo foi para a rua, de uma forma muito silenciosa. A gente não fez carreata, não fez movimentação, a gente não fez barulho, porque eu acho que não leva a nada isso. Existem formas diferenciadas de fazer uma campanha, de fazer política, e era isso que eu tentava colocar para esses meus colegas, esses meus amigos, essa gurizada. E deu certo. Deu certo, na oportunidade fomos o mais votado, com 996 votos, né? E logo em seguida a gente vai se envolvendo com muita coisa, né? É uma coisa que o político às vezes peca, ou a pessoa que está na situação, em um cargo público, ou vereador, ou secretário, ou prefeito, enfim, às vezes a gente acaba se afastando um pouco dos nossos amigos. Isso é um grande pecado, é um problema muito sério. Não porque a gente quer se afastar, não, porque os compromissos vão aumentando muito quando tu assume uma responsabilidade dessa, às vezes alguns compromissos que você não tinha antes de você ter sido eleito. Por quê? Porque você pode jogar bola, você pode ir num churrasco e ficar até 00:30, 1h, você pode, todo dia quando alguém te chamava para alguma coisa, você às vezes estava livre. E quando você assume um compromisso dentro da Câmara de Vereadores, dentro de uma secretaria, você tem que fazer as coisas acontecerem de alguma forma. E para você fazer as coisas acontecerem, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, você tem que ter um planejamento, um cronograma de atividades com reuniões, participações, essa entrevista que nós estamos fazendo aqui. Sexta-feira, por exemplo, eu tinha reunião às 6h, tinha reunião às 8h, reuniões mesmo. Então, às vezes eu poderia estar no churrasco com um amigo que eu estava
em 2009, 2010, 2011, o churrasco eu estava com eles sexta-feira. E às vezes hoje eu não posso estar diretamente com isso. Claro que vem uma questão de fatores. Hoje eu sou pai, sou casado, tudo isso aí envolve família também, né? A gente tem que também dar uma atenção para o nosso filho que tem 3 anos de idade, então não pode se afastar muito dele nessa época, porque a personalidade da criança ela se adquire até os 6, 7 anos de idade, o pai tem que estar presente também nisso. Então são questões que são envolventes assim, no momento que você está na política, Silvio, que você acaba se afastando um pouco dos amigos. É um pecado isso, é uma pena. E isso não sou só eu, tá? Não sou só Deve eu. acontecer com todos. Não sou só humano. Você pode fazer... que além disso também tem os compromissos da tua área profissional, né? Tem tudo isso, né? Família, área profissional e mais os compromissos políticos. Tudo isso, né? Eu saí do consultório e vim aqui fazer a entrevista agora. Então, você vê como que são as situações. Você tem que realmente... Deixa eu te perguntar uma coisa, mano. E depois que você entrou, eu imagino que deve ter sido possível você realizar algumas coisas, mas em outras coisas você se frustra. Já tivemos entrevistando aqui, naturalmente, outros políticos em ocasiões anteriores, e todos colocam um pouco disso. E como é que foi no teu caso? Como é que é isso no teu caso? Fala um pouco para nós. Silvio, primeiro eu fui eleito para ser vereador em 2012, né? Contei toda a história aí da forma bem limpa, bem transparente que foi a nossa campanha em 2012. E logo em seguida, eu fui convidado para ser secretário de saúde, mesmo antes de eu assumir o Poder Legislativo. Então você coloca algumas situações assim, né? Você ser o mais votado, a gurizada que apostou em ti em 2008, 2012, de querer como vereador, você assumiu uma secretaria, né? Uma pasta do Executivo. Que a Secretaria de Saúde é uma pasta extremamente complexa que busca de ti uma responsabilidade de 30 mil habitantes, que é o que a gente tem aqui hoje, né? E lá você executa. Então, automaticamente, às vezes é um poder, entre aspas, assim, maior do que um vereador ainda. Sim. Porque realmente você tem que estar 24 horas focado nisso. Não pode ter um deslize, porque senão vai dar um bombardeio de reclamações, um bombardeio de críticas. Então você tem que estar muito focado nisso, né? Porém, algumas pessoas não entendem, não veem dessa forma. Por mais que isso seja verdade, que eu acabei de falar, da Secretaria de Saúde, eles queriam me ver como vereador, legislando. Claro. Era isso que eles queriam. Eles me escolheram para isso. Então, vamos dizer que a primeira frustração, assim, entre aspas, eu tive foi nesse momento, né? Por uma questão de política, uma questão partidária, em várias situações. Naquele momento foi convidada uma pessoa para assumir uma outra secretaria, ela não aceitou, não quis, falou que não ia, que não poderia por questão profissionais. Foi para outro, também não deu, e vieram para mim. A primeira vez eu neguei, a segunda eu neguei, a terceira vez eu acabei cedendo, tive que ceder para um projeto futurista também. E então essa primeira frustração, assim, em termos de primeira frustração no mundo político real. No mundo político foi essa. Sei. Né? E foi logo. Não, foi muito não rápido. estava nos teus planos. Muito pelo contrário. Tu tivesse que meio que quebrar um galho. Foi muito rápido, né? Mas ficaste quanto tempo na saúde? Fiquei 1 ano e 9 meses. Praticamente 2 anos. Praticamente 2 anos. Né? Quando o prefeito me convidou para assumir a secretaria, ele pediu para me ficar 2 anos, depois ele iria tentar remanejar outras pessoas para assumir um outro posto. E eu fiquei 1 ano e 6 meses, em junho de 2014 eu pedi para ele me afastar, que eu não gostaria mais de estar na Secretaria de Saúde, enfim, por N motivos, questões pessoais minhas também. Aí ele acabou aceitando o desafio, o meu pedindo para me ficar só mais um mês de férias para mim completar ali o prazo, e logo em seguida eu já acabei me afastando. O que eu posso dizer, Silvio? Nesse primeiro 1 ano e 9 meses que eu tive na Secretaria de Saúde, para mim foi um baita de aprendizado executivo, de gestor mesmo, porque ali eu consegui ver muitas coisas da realidade que a gente não imaginava que isso acontecia. Tem algum exemplo que tu poderia citar, não? Posso, vários exemplos, Silvio. Um primeiro exemplo, vamos supor, eu assumi a Secretaria de Saúde
E o primeiro mês, o segundo mês é tudo meio travado, porque precisa fazer licitação para você comprar remédio, comprar materiais, comprar, enfim, tudo que precisa de licitação. A lei diz isso. E nós começamos a fazer processo de licitatório, tal, aquelas coisas. E remédio já estava começando a faltar, porque janeiro, fevereiro, o pessoal já vai começar pedindo. E eu falo, vamos fazer logo essa licitação de medicação. Então, fomos lá, planejamos, colocamos uma lista lá de bastante itens direcionados de medicação. E as empresas foram ali na prefeitura, fizeram o processo licitatório, tá? Um ganhou 800, outro 600, outro 700 mil. Não significa que a gente iria usar tudo isso, mas ficou em 2 milhões a licitação de medicação. Né? A nossa meta era gastar em torno de 600 a 800 mil no ano de 2013. Tanto é que nós gastamos 650 mil reais de medicação no ano de 2013. Porém, a minha primeira compra, assim, depois que a gente soube das empresas que ganharam, a gente foi lá, fez o pedido, protocolou, e a empresa que ganhou a licitação maior, ela chegou e falou para mim, eu não vou conseguir entregar para ti. Eu digo, mas como tu não vai entregar para mim se tu ganhou a licitação de 800 mil e são as medicações que o pessoal mais procura, o omeprazol, aquelas medicações mais básicas da farmácia da secretaria. Não, mas eu não vou conseguir entregar para ti, cara. Eu falei, então faz o seguinte, então tu vai lá e tu pede para não, eu não posso desistir. Vamos fazer o seguinte, eu te entrego, tu faz uma compra de 40 mil, eu te entrego 20 mil, nós fizemos uma nota de 20 mil e a gente divide só a nota, eu e tu. Eu digo, cara, primeiro eu vim com uma ideia, um propósito diferente, tá? Te respeito, já que você quer trabalhar assim. Não, mas acontece isso em várias prefeituras. Não tem problema, não precisa nem passar nada para mim. Eu só quero que tu passe no setor jurídico da prefeitura amanhã, porque isso era umas 5:30 da tarde. Fala com o Lauro Boing, que é o nosso jurídico lá, que é o advogado, pede desistência da licitação e assina um ofício que eu vou pedir para ele fazer para tu não poder participar de licitação na nossa gestão durante 4 anos. Não, tu é louco, não faz isso. O que ele fez? Ele foi lá no meu almoxarifado. Meu almoxarifado, que é uma pessoa de confiança minha daquela época, eu pedi pro prefeito, falei assim, prefeito, eu preciso colocar alguém no almoxarifado de confiança minha, até para ter um controle de tudo que tem de sair dali dentro. Sim. Ele disse, não, então tá, peguei um amigo meu de confiança, ele estava ali, a pessoa foi lá subornar o meu almoxarifado. Tu acredita? Esse meu amigo que trabalhou no almoxarifado ali, ele era todo perplexo, assim, chegou branco na minha sala, assim, sério, uma pessoa séria também? Muito sério, mano do céu, aconteceu isso aqui, não sei o que, isso aqui. Cara, não dá bola, ele vai passar lá amanhã na prefeitura e vai fazer isso. E fez. Aí ele foi lá no outro dia, ele está impossibilitado até hoje de participar de licitação aqui do nosso município, né? E eu fiquei até com medo depois, porque tem um filho pequeno na época, estava com 1 ano aí, não sei o que esses caras pensam, o que esses caras agem no momento desse. Cara, e não foi a primeira vez que aconteceu, Silvio. Teve a segunda vez também com outra empresa de materiais. Nossa. Aconteceu da mesma forma. O que a gente fazia? A gente mais ou menos pesquisava a vida de algumas empresas que vendiam assim, esse tipo de materiais. E a gente falava no processo licitatório, olha, vai vir uma empresa tal, vocês tomam cuidado, apesar de a gente não poder banir ela do processo licitatório. Claro, legalmente legal, vocês não podem. A gente não pode fazer isso. Mas toma cuidado. Foi lá, bendita empresa, rapaz, ganhou 90% da licitação. Nós falávamos, mas gente, vai acontecer problema, vai acontecer isso, não sei o que. Dito feito, primeiro pedido, 5 dias de entrega, não entregaram, deu 10, deu 15, deu 20, deu 30, não entregaram, e o posto já começando a querer faltar material. Sim. Mas assim, nós falamos para vocês que isso ia acontecer, essa empresa não tem uma linha legal, tal, a conduta dela não é muito bem vista. Enfim, a mesma coisa, os caras foram lá, ofereceram propina para nós de novo. Falaram assim, olha, cara, nós falamos para ti, a primeira vez que tu botou o pé aqui, nós falamos para ti, nem se for para vir fazer rolo, se for para vir fazer qualquer proposta indecente aqui para nós, tu nem participa de licitação. Mas ele foi teimoso, ele foi lá e participou e depois ainda foi lá oferecer pro cara. Eu falei, olha, só faz isso, faz a mesma coisa que fizeram, tal. E nós dei ligar pro cara aí, não tá, então tá, beleza. Logo, de forma legal, tem como fazer aí, tem como fazer isso, então faz, tá em possibilidade de trabalhar com a gente também durante 4 anos. O que acontece, Silvio? Quando acontece isso a primeira vez,
ou a segunda, porque são linhas diferentes, uma era medicação e outra era materiais hospitalares, enfim, acontece que isso vai se espalhando entre eles mesmos. Ele sabe que aqui não vai ter rolinho, que não vai ter depois esquema para fazer um acerto, fazer qualquer tipo de coisa. Então foi dessa forma que a gente fez. A gente falou, vamos fazer já com o primeiro de cara que fizer isso. Tanto é que nunca mais acho que aconteceu, até porque as empresas que estão participando hoje são tudo empresa séria. Cara, tem tanta empresa séria, Silvio. Tem as danadas, como acabei de citar aqui, mas tem umas sérias mesmo assim que tu liga pros caras, não, vou dar um jeito, vou levar medicação para ti aí no outro dia, já não, mas vai faltar, não, vamos dar um jeito, tal, faz o pedido aí na prefeitura, tal. Rapaz, olha, ou seja, o número de empresas e pessoal corrupto é pequeno, mas fazem maior estrago, né? Olha, se fazem. Então, se a pessoa não tiver um controle muito grande ali, emocional, uma educação de casa feito um sentido ético, né? Você acaba entrando no mesmo pensamento que o deles. Mas graças a Deus, né, quando eu procurei esses meus amigos para ser candidato a vereador, eu falei para eles que o meu pensamento, a minha linha de conduta seria a mesma que eu sempre tive e venho mantendo até hoje, e foi um exemplo negativo, né, que a gente teve nesse 1 ano e 9 meses de Secretaria de Saúde, que para mim passou, porque as conquistas foram tantas durante esse 1 ano e 9 meses, que eu fico feliz e hoje ver os resultados que estão acontecendo na saúde do município, de vários setores, tanto em programas, em atendimentos, que foi planejado durante esse 1 ano e 9 meses. Né? Foi muito legal que a equipe continuou a mesma. A pessoa que estava dentro do meu planejamento hoje é a secretária. Então tudo isso aí foi dado o quê? Continuidade no trabalho. Porque às vezes o que a gente a França também já fazia parte da equipe? A França fazia parte da minha equipe. Ela era responsável ali da toda a parte de sistema, de programação, era o meu contato direto. Né? Então, ela, no momento que eu sentei para fazer uma equipe da Secretaria de Saúde, apesar de a gente trabalhar com muitos concursados ali, né? Claro. A maioria todos são concursados, 3 ou 4 que não são. São apenas 7 hoje que são cargos de confiança. Né? De confiança. O restante é de 200, eu acho. Tudo total, concursado. Né? Então a gente acabou pegando algumas pessoas-chave para trabalhar, né? Então a França foi uma e o trabalho foi dado continuidade. Por quê? Porque ela participou também desse processo de planejamento. Claro, Tanto ou seja, ela já acompanhava isso desde o início, então houve uma continuidade sem nenhum tipo de rompimento. Com certeza, sem nenhum tipo. Hoje, a situação do NASF, que é um exemplo hoje da nossa cidade, com os programas Remexa-se. A situação do? O programa do NASF. NASP. Pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes? Posso, é o Núcleo de Saúde de Família, né? Certo. Então, esse NASP, ele fazia tempo que ele estava para sair do papel, fazia tempo, a administração anterior tentou colocar em prática, fez um concurso público, um processo seletivo na época, não conseguiu colocar na prática por questões de profissionais, enfim, nós conseguimos fazer toda a parte da burocracia, da papelada para colocar isso, fizemos o processo seletivo e um dia antes de eu sair, a gente chamou o pessoal. Logo, um dia depois eles foram chamados. Então foi o quê? Foi todo um manejo que a gente fez para as coisas acontecer. O CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, né? Que é o saúde mental, que a gente trabalha hoje no município, que está ganhando um prêmio, está sendo um exemplo aqui na nossa região, até porque a tendência do Estado é acabar com as clínicas de saúde mental, tipo Rio Maina, aquele que tem em Florianópolis, a tendência é acabar com isso, e os CAPs vão ficar responsáveis por atender esses pacientes, né? E a família em casa, é claro. Então a gente conseguiu também o CAPS vinha sendo falado desde a época do Juninho, que é o meu amigo dentista, foi secretário de saúde, vinha sendo falado sobre o CAPS.
vinha sendo 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, veio indo e não colocaram em prática. E a gente conseguiu tirar tudo do papel, Silvio, fazer o processo seletivo também, chamar os profissionais, montar um local próprio, estruturar esse local próprio, para depois o programa hoje ser um exemplo. E o Melhor em Casa, que foi o terceiro município a ser mais 2. Às vezes, final de mandato, começo de mandato, às vezes está meio ruim, transtorno ali para você demitir e botar outro, às vezes é meio ruim, vai parar o serviço. Então você prorroga por mais 2, sabendo que durante esses outros 2 anos você tem que ou fazer um processo seletivo novo ou concurso público, porque o processo seletivo, ele serve para quê? Para ser um tampão até vir um concurso público. Sim. Seria essa a filosofia do processo seletivo. E hoje, no nosso município, consta que o processo seletivo tem de 2002 para cá. Então aí já mais de 12, 13 anos 2002. Processo seletivo, 2002, perdão. Uhum. Então já estão mais de 12, 13 anos aí como seletista do município. E a lei diz que não pode, o Ministério Provisório Público diz que não pode. Permanente. Então existe algumas inversões aí. Então, quando o Ministério Público chamou o Poder Executivo e colocou para ele essa situação, o Poder Executivo tem que tomar alguma atitude, até porque senão ele corre um risco muito grande de sofrer algumas multas futuramente. Foi o que aconteceu com Criciúma agora. Criciúma, o prefeito teve que demitir aí 1.200 funcionários sem um preparo, sem uma contratação de uma empresa. Os programas lá vão dar uma baixa muito grande, um atendimento, um andamento. Então, o Poder Executivo aqui, o prefeito municipal, se preparou de que forma? Em já procurar uma empresa terceirizada, para quê? Para dar continuidade nos programas que já tem hoje. Já tem no município. Que é a Estratégia de Saúde da Família, que é o NASF, enfim, todos esses programas novos também. E o que vai acontecer, Silvio? Isso não necessariamente, esses funcionários que estão ali, que são seletistas, eles vão deixar de trabalhar para a Prefeitura Municipal, pelo menos foi o que me passaram. Eles não vão deixar de trabalhar, muito pelo contrário, eles vão continuar trabalhando. É para o serviço não parar. Por quê? Contrata essa empresa terceirizada, essa empresa ela vai pegar, vai contratar esses funcionários que estão no processo seletivo e vai continuar trabalhando. Sim. Aí o poder público tem que se preparar para um concurso público, quem sabe futuramente, ou continuar numa empresa terceirizada. Sim. Aí cabe o prefeito decidir isso ou não. Sim. Né? Até porque o Ministério Público ele vai dar um prazo, provavelmente, precisa de concurso público, tal, tem tudo isso aí, né? Ou se quiser ficar com a empresa terceirizada por tantos anos, vai acontecer isso. O fato é que legalmente pode continuar com a empresa terceirizada. Pode. Então, ele vai dar essa opção pro prefeito que estiver no mandato. Então, ele vai ter que se programar e se organizar em questão disso aí, né? Eu penso só que poderia... Para não deixar, ainda bem que a França esteve aqui, eu não escutei a entrevista, né? Até peço desculpa. Não, mas está lá no ar, lá no portal icp.com.br, dá para ouvir lá novamente a hora que tiver um tempinho. Agradeço até os ouvintes, né, que estão escutando nós nessa manhã aqui, podem também procurar, entrar no site e quem não pôde participar escutar a entrevista, acompanhar no site. Isso. Por que, Silvio? Eu acho que poderia ter passado para alguns funcionários essa situação que eu estou falando agora. Eles iriam ficar mais tranquilos, porque foi o que aconteceu. Muita diz que me diz, muita fofoca, muita conversa externa, e às vezes o telefone sem fio e tal. Ainda assim eles trabalham com preço meio fechado, né? Na verdade, licitação às vezes vai 3, 4 empresas lá. Isso. Que são amigas. E são amigas e combinam o preço. Em tal cidade eu ganho, na outra tu ganha, na outra tu ganha. E ali não, ali é realmente aberto. Ela chegou a me dar um exemplo lá de um produto que custaria 20, que ela estava comprando por R$20 nesses pregões fechados aí, e que a empresa mostrou ali, a gente consegue mais barato em função da flexibilidade. Ou seja, a prefeitura vai passar a economizar ainda mais nesses aspectos, né? Então ela estava bem contente. Isso é gestão, né? É justo, é gestão. Isso é gestão, exato. Né? Você acaba dando outro sabe, exemplo, né? Então, você acaba diminuindo algumas despesas que você tinha mais para depois investir em outras, exato, quando tiver num momento bom, né? Exatamente. Então, sem contar na cobrança também das pessoas que trabalham ali, porque são as dificuldades também muitos funcionários são muito bons, mas tem aqueles que incomodam um bocado, e esses que incomodam atrapalham por 10, né? Então tem toda essa situação. E assim, mas a empresa, será que vai pagar certo? Será que a empresa é séria? Será que a empresa paga em dia? Tem tudo esse questionamento, né, dos profissionais, né? E eu
Mas já há um histórico dela em outras cidades aqui, né? Então tem, na Grande Florianópolis, boa, tudo, né? São boas, né? E assim, Silvio, nós temos um prazo, provavelmente depois, se a gente quiser, o prefeito fazer um concurso público. Exato. Então se caso não der um resultado se não der positivo, certo, não, e assim, nós temos um escape. A gente só pode saber se vai funcionar tentando. Não há como. Essa é a minha filosofia, esse é o meu pensamento, né? Eu gosto de citar muito o trânsito hoje do nosso município, a situação de que vem acontecendo em horários de picos, 7 horas da manhã, 8 horas, perdão, meio-dia e 5:30 ali. Eu peguei o estudo, está na Câmara de Vereadores, eu fiz um requerimento solicitando para a Secretaria de Planejamento, o Silvano e o Vando mandaram para a Câmara de Vereadores esse estudo feito na administração anterior, do seu Evanisto Juliano. Né? Foi pago um dinheiro grande para essa empresa, uma empresa muito capacitada para fazer esse estudo do trânsito de Braço Norte, né? E naquele momento, em 2009, eles fizeram uma audiência pública, foi aprovado, né? Só porque desde 2009 não foi mexido no trânsito. Por quê? Muda, gente. Tá ali o estudo está provando o que serve um estudo. Ele pesquisa, ele analisa e vê a melhor maneira possível do que? De deixar o trânsito de uma forma mais tranquila. Se alguma forma que a gente mudar não der resultado muito legal, muito bacana, a gente vê que volta, é simples. Claro, tentativa e erro, não deu, volta. Não deu e volta. Claro. E principalmente em situações que não dependem de dinheiro ali. É isso que nós vamos sentar com o prefeito e ver. Sem custo ainda? Sem custo. Tem coisas que é só mudança de rua. Direcionamento, né? Lateralidade e para frente e para trás. Então são coisas que não vai precisar de financeiro. O que vai precisar de recurso financeiro, às vezes que a gente tem que investir um pouco mais, a gente pode dar uma esperada, a gente tenta ver algum recurso depois, mas o que a gente puder mudar de imediato sem recurso, eu acho que a gente já poderia tentar. Então, se não der certo, justo, volta. Claro. Tentativa e erro na área profissional, na área empresarial, a gente faz muito Acontece isso. Muito isso, né, a gente faz muito isso, tenta, não deu certo, volta, enfim, então, faz parte, né? É só levar para a administração pública isso aí. Mano, nós estamos aí chegando ao final do nosso programa. Foi rápido, né? O tempo passa muito rápido. A gente tá falando de coisas boas aí. Não sei se tem mais algum assunto que tu gostaria de abordar que ainda não foi abordado. E em seguida entramos aí nas nossas mensagens finais. Silvio, dizer que nós estamos hoje na Câmara de Vereadores, né, exercendo o papel de legislador. Lembrando a todos que nós temos um papel, seus elos, né, a sua ponte de comunicação com o povo. Então, às vezes eu fico triste quando eu escuto alguém falar, porque esses vereadores não fazem nada. Eu acho engraçado, né? Porque os vereadores vão lá, ninguém sabe que a gente fica das 2 horas da segunda-feira até 10 horas da noite trabalhando ali na Câmara. E fora sai dali, na terça nós temos que reunião tal, compromisso tal. Mas quem fala quarta, isso às vezes nunca assistiu sequer uma sessão, né? É isso que eu pergunto. Já foi alguma vez na Câmara? Não, nunca fui. E assistiu pela TV Câmara? Não, nunca assisti. Já ouviu pela Rádio CB nossa sessão? Nunca ouvi. Falando baseado em quê, né? Sem fundamentação nenhuma. É isso que eu peço pro pessoal, antes de falar qualquer coisa, antes de fazer uma análise, primeiro procure. Visite a Câmara. Procure a gente, visite uma sessão, participe de uma sessão. Tem alguma sessão que vocês vão pegar recheada, tem algumas sessões que não vão pegar tão recheadas de assuntos, porém sempre tem um assunto importante que a gente tenta decidir ali, e isso é válido para o nosso munícipe que está esperando da gente algo de mudança muito rápida, e nós estamos ali representando vocês, né? Estamos sempre de prontidão para qualquer conversa, qualquer ação, qualquer atitude. O poder legislativo hoje do município de Braço Norte é um poder muito forte mesmo, digo isso porque vários vereadores ali estão preparados para legislar e fiscalizar, né? Às vezes a gente escutava, porque na gestão anterior, né, na legislatura anterior, porque é a pior Câmara que já se viu na vida, porque só fica se brigando, aí agora nessa a gente não briga, a gente não discute, porque essa não vai. Então não dá para entender, às vezes, não dá para atender a todos, não, né? Dá, entendeu? Então alguns gostam de ver furdunço, outros não gostam, outros não, enfim, é uma coisa que nem Jesus agradou a todos, né? Às vezes é engraçado, né? Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Procurem a Câmara todas as segundas-feiras,
vezes procure o seu vereador, procure algum vereador que você tenha uma intimidade mais próximo e sempre questione, sempre pergunte, sempre participe. Nós estamos lá sempre representando vocês, né? Os ouvintes da Rádio ACB que acompanham as sessões todas as segundas-feiras, né? Hoje é a única emissora que transmite ao vivo a nossa sessão. Então, instrumentos tem. Muito bem. É só acompanhar todos os trabalhos dos vereadores do nosso município e agradeço o espaço, Silvio, esse bate-papo. Fico feliz em expor um pouco mais da minha vida pessoal, da minha vida de infância, da minha vida da juventude aqui quando eu vim para Braço Norte, universitária, profissional e agora política. Muito obrigado pelo espaço. Pois é, a ideia é essa, justamente mostrar aos nossos ouvintes e em determinados momentos que também são eleitores, né, a vida dos nossos políticos da nossa comunidade. Muito bem, eu sou o Silvio Quiniz Marques, esse foi mais um programa ACB e a comunidade de hoje, com o Emerson Fernandes, humano. Agradecemos sua audiência, desejamos a todos um excelente final de semana. Voltamos no próximo sábado a partir das 11 horas da manhã.